pastor Beto já disse, eu sou pastor dessa casa, filho do apóstolo João e da apóstola Raquel. Estou aqui com muito orgulho os representando. E o tema desse mês não poderia ser melhor, porque é a nossa tríade, que todos já conhecem. O nosso caminho é Jesus, a nossa missão é andar ao lado e a nossa cultura é servir por amor. E é sobre essa tríade que a gente vai falar hoje. E nós vamos começar com o nosso caminho é Jesus. Desde o profeta Isaías, esse caminho ele já era conhecido, assim como os benefícios de quem anda nele. Isaías 35:8. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Lembrando que na igreja de Atos, os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, eram chamados até que pejorativamente de os do caminho, certo? E foi este versículo de Isaías que o Espírito Santo entregou ao apóstolo para colocar nome em mais uma igreja de Jesus Cristo, a Igreja do Caminho. Com relação a esse versículo, eu gostaria de fazer 2 destaques nele. O primeiro, existe o caminho, mas existe uma seleção para você entrar nesse caminho. Não é qualquer um que consegue trilhar esse caminho. O verso diz, pois será somente para o povo de Deus. E ele já diz, os impuros não passarão por ele. Tem outras traduções que usam os imundos. E uma outra tradução usa o rebelde não passará por ele. Este caminho, que é Jesus, esse que é o nosso caminho, por ele só anda o povo escolhido de Deus. Por ele só anda aqueles que fazem parte da Igreja de Jesus. E para passar nessa seleção, para fazer parte deste caminho, você tem que estar disposto a se manter nesse caminho, a não desviar desse caminho. Este é o grande desafio. E tem uma outra coisa que eu queria ressaltar com relação a este verso. Quem anda por este caminho não se perde. Qualquer pessoa que passar a caminhar o caminho de Jesus não se perde. O verso fala até o tolo, o louco, os insensatos. E aí a gente diz, mas é do povo de Deus, e como é que o tolo está nesse caminho? Porque quem anda nesse caminho é restaurado. Quem anda por esse caminho passa a viver no caminho de Jesus. As escamas caem dos olhos. O conhecimento da palavra faz com que quem caminhe nessa palavra se mantenha nela. É a palavra de Deus que nos faz manter-se no caminho firmes. É a palavra de Deus que nos faz manter focado nessa caminhada. É a palavra de Deus que faz com que a gente não se desvie, que mantenha a rota e a cada dia a gente se aperfeiçoe mais nesse caminho. Mas
como a palavra de Deus pode ser essa bússola que a gente quer. 2 Samuel, capítulo 22, versos 31 a 33. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. É a palavra do Senhor que forja esse caminho. Não basta só vir aos cultos, tem que ler a Bíblia. Não basta ir ao GC, tem que conhecer a palavra. Como é que você vai convencer a outras pessoas que o nosso caminho é Jesus, se você não conhece a Jesus, não conhece as palavras dele? Como é que você pode falar dos milagres de Jesus se você não conhece os milagres de Jesus? Se você não sabe o que Jesus fez, não conhece a história, como você vai convencer as pessoas, ainda mais nesse mundo de hoje? É por isso que o nosso apóstolo bate tanto na tecla, e a igreja está fazendo um esforço muito grande. Você tem que entrar nas escolas da igreja, na escola de discípulo, na escola teológica, na escola pastoral. Aqui tem escola para a maneira que você chegar aqui, de novo convertido, sem saber nada, até quem está almejando ser pastor, até para quem é pastor. É a palavra que lhe prepara para andar firme nesse caminho. Mas afinal, que caminho é esse? Quem nos dá a direção para saber se esse caminho é o caminho certo? O próprio Jesus nos responde no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo, ele é muito específico, porque ele vai direto no o caminho, não é um dos caminhos. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. É único. Esse caminho, ele tem que ser único. Não existe outro caminho, não existe o caminho de Davi, o caminho de Abraão, o caminho de Pedro. Só existe o caminho de Jesus. Jesus é a única rota para você chegar ao Pai. Não existe outra rota. Não invente de pegar algum atalho, porque não existe. Nada nem ninguém pode exercer essa função de caminho entre nós pecadores e o nosso Pai Altíssimo. Agora, para a gente trilhar esse caminho, a gente tem que ser guiado pelos passos de Jesus. A gente tem que fazer o mesmo trajeto que ele faz. Em resumo, a gente tem que imitar a Cristo. Paulo já dizia isso. E isso tem que ser feito diariamente, a cada passo, a toda hora, até que vire uma coisa que seja inerente, uma coisa que seja igual aos que andam no caminho. Isso tem que virar o que a gente chama virar uma cultura. Cultura em uma sociedade é aquilo que a sociedade faz como norma e como coisa normal. Então, é por isso
que na nossa tríade, e eu estou indo para a última parte da tríade, é por isso que a nossa tríade diz que a nossa cultura é servir por amor. É a nossa cultura porque isso tem que estar incutido em cada um de nós. Como diz um discípulo da igreja que faz parte de um dos G6 da gente, tem que ser uma coisa orgânica. Você tem que servir por amor sem sentir que está servindo. Isso tem que ser uma coisa espontânea. Isso tem que estar impregnado no nosso DNA. Tem que ser o nosso natural. O nosso apóstolo foca muito nisso porque ele é assim. Ele nos dá exemplo e nos joga na cara não que ele não faz isso para que a gente veja. Ele faz isso porque é dele. Quando a gente vai ver, o nosso apóstolo está apanhando um papel que está no chão, ele está abrindo uma porta, ele está servindo uma água, ele tá servindo alguma coisa. Às vezes, quando a gente está em comunhão, lanchando ou almoçando alguma coisa perto do apóstolo, ele está ali sempre preocupado com um prato, com um copo de cada um, se está sendo servido, se está sentado, é dele. Ele não faz isso mecânico, ele faz isso orgânico, ele faz isso porque ele imita a Cristo. E é isso que nós temos que fazer se nós queremos ter essa cultura de servir por amor. Não pode ser uma coisa forçada, não pode ser uma coisa para aparecer. Eu vou fazer aqui que o apóstolo chegou, ele vai me ver aqui pegando papel. Não pode ser nem para aparecer, nem pode ser para parecer. Tem muita gente que quer parecer crente. A gente tem que fazer com o coração. A gente tem que servir na casa do Pai, porque é aquela história, é o que a gente sabe fazer. É o que nosso apóstolo ensinou, porque ele aprendeu com o the best, com o melhor, que é Jesus Cristo. É simples. Se existir alguém nesse mundo que poderia ter vindo aqui para ser servido, esse alguém era Jesus. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus. Ele poderia dizer, eu vou. Mas o Senhor vai botar um exército para me servir, eu não quero ter trabalho nem fazer milagre. Marcos, capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se ele, Jesus Cristo, serve, qual é a desculpa que a gente vai dar para não servir? O cara serve. O cara serviu. O cara lavou os pés dos que andavam com ele. Qual a desculpa que nós vamos dar para não servir? É muito comum a gente ouvir, não, mas eu não sei fazer nada, eu não tenho jeito para nada, eu não estou preparado, eu aceitei Jesus agora e não sei como é que funciona, depois eu vejo isso. Eu acho que o pastor Beto já ouviu isso algumas vezes. Pastor Beto, o Espírito Santo, como ele disse, fala Deus, pois Deus tem uma palavra com relação a isso. Se você está hoje aqui ouvindo, é porque Deus, você nem percebeu, mas Ele já lhe preparou para isso.
1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ele já lhe deu um dom. Ele sabe o que você gosta e Ele já lhe preparou para você fazer aquilo no reino. No fundo, você sabe do que você gosta de fazer. Você sabe aonde você vai querer servir. Mas para isso você tem que se envolver, você tem que ofertar o seu tempo, o seu esforço. Você tem que lembrar que quando ou você está servindo no reino ou está servindo ao mundo. Não existe outra coisa. Ou você faz as coisas para Deus ou você faz a coisa para o mundo. Tem muita coisa que você pode fazer na igreja. E servir na igreja é para todo aquele que entendeu o que tem que fazer pelo reino. Simplesmente isso. Quando a gente serve, é interessante isso em qualquer lugar. Dependendo do serviço, tem os que aparecem e tem os que não aparecem. Isso não quer dizer que um serviço seja mais importante do que o outro. As pessoas que foram aqui para o encontro devem ter visto pastora Carla, pastor Beto, a mim, pastor Gabriel, o apóstolo. As pessoas viram essas pessoas servindo. Mas, por exemplo, sem ser a pastora, Carla, fica aí de pé. Não, Carla, isso é essa de trás. Carla Jussara. Carla Jussara não estava na linha de frente. Poucas pessoas viram Carla Jussara servindo. Mas Carla Jussara acordava mais cedo do que todo mundo. Ia muito provavelmente dormir depois de muita gente. Carla Jussara estava sexta, sábado e domingo. Todo mundo estava se encontrando com Deus. Ela estava se encontrando com Deus, mas num lugar parecido com um inferno de tão quente, que era a cozinha. Era Carla Jussara, junto com Jucineide, com Alderi, com a galera, que estavam lá, servindo para a gente comer. Quem estava lá na frente pregando, era eu, era pastor Beto, era pastor Gabriel, era pastor Alícia. A gente estava servindo naquele lugar de destaque. Mas como é que eu não vou destacar o trabalho de Carla? Se eu tive que me controlar para não engordar. Né? Pode sentar, Carla, obrigado. Não só pelo seu serviço. Mas Carla não foi para lá, eu não vi essa mulher resmungando uma vez. Estava com um sorriso assim. Nunca tinha visto Carla tão feliz. Levou pessoas para o encontro. Ela podia dizer, não, já levei o pessoal para o encontro, tá bom. Ela estava servindo. Quando tinha algum problema, ela ligada, olha, pastor tal ainda não comeu. Ela não estava fazendo um script, um roteiro. Ela estava fazendo aquilo com o coração dela. Porque é esta cultura de servir por amor que a Igreja do Caminho adota, porque é a cultura de Jesus Cristo. O servir tem que estar no DNA da gente, o apóstolo bate muito nisso. Porque a Bíblia está recheada de exemplos de quem faz para servir, para que os homens vejam como os fariseus, já ganhou a sua honra, que foi o fariseu ver. As
pessoas fazem para Deus. Eu estou dizendo isso, muito provavelmente mais tarde, Carla vai dizer, mas pastor, o senhor foi falar, não tinha para que aquilo. Mas é porque a gente não vê. A gente encheu o bucho lá. Mas a gente não vê. Ali fora tem o cafezinho, no estacionamento tem as pessoas. Tem que servir. Fazer o reino de Deus Jesus já disse que a igreja é um corpo. E esse corpo, cada um tem a sua função. É interessante que, às vezes, tem pessoas que no secular é o famoso MacGyver, faz de tudo. Não, está precisando fazer não sei o quê, o cara está num emprego novo, faz qualquer coisa. Quando chega na igreja, eu não gosto muito de fazer isso, não. Faz no mundo, mas quando é para fazer para Deus, fica fazendo, como uma história que diz, fica botando gosto. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Eu tenho certeza que Jesus não quis ir para a cruz, não. Ele foi. E eu tenho certeza que qualquer coisa que você faça no reino é menos do que ir para a cruz. Muitas coisas são prazerosas de fazer. A grande maioria são prazerosas de fazer. São pessoas que no ônibus do mundo vai na janelinha da frente, dando a Deus do lado de fora, mas quando chega na igreja, se fosse um ônibus, era aquela janelinha que fica lá perto do banheiro, lá atrás, com aquela janela atrás que não abre, a pessoa se esconde. Se esconde para não servir. Esta é eu acho que uma imposição que Jesus deixou. Porque, olha o que o livro de Josué, no capítulo 24, verso 15, diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A decisão é muito simples. Você é quem escolhe aonde quer servir. Se na igreja ou se no mundo. E um detalhe, a sua inércia é igual a servir ao mundo. Tem muita gente que diz, não, mas quarta e domingo eu já sirvo a igreja, nos outros dias eu estou livre, quem manda na minha vida sou eu, e eu faço o que eu quiser. Eu tenho vida própria, a igreja é a igreja, mas eu sou mais eu. Decida, ou um ou o outro. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon, como diz outras traduções. O mundo está sempre nos convidando para servir a Ele. E nós temos que estar firmes no caminho. É por isso que a gente tem que evangelizar todo dia, por isso que a gente tem que discipular todo dia, por isso que a gente tem que cuidar todo dia. Para que a gente coloque as coisas no caminho de santidade. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, quando eu vi uma iniciativa de duas jovens do Brave, que mostraram ser valentes mesmo. E fizeram negócio de oração, como é o nome? Devocional do caminho.
Cara, que coisa linda. Eu comentei com a pastora Carla, do meu medo é que dê zebra lá com a escola, com o local. E pastor Gabriel me falou o milagre. O diretor da escola ofereceu uma sala. Vocês sabem o que é isso? São duas meninas. São duas adolescentes que resolveram servir. Servir a Deus. São duas adolescentes que abriram mão de hora de almoço. São duas adolescentes que deram a cara à tapa. São duas adolescentes que Deus as proteja, que vão ser perseguidas, achincoalhadas, eu acho que o nome é esse, porque resolveram servir ao reino, porque resolveram que o caminho dela é Jesus e que a cultura dela é servir por amor. São esses exemplos que a gente tem que imitar. Ai, mas a menina já fez, eu não vou fazer não. Faça também, no seu colégio, no seu trabalho, onde for. Glória a Deus por elas, mas vamos imitar. O que é bom a gente imita, o que é ruim do mundo. Já visto essas musicazinhas do... A gente não quer imitar o que é bom. E aí a gente volta à segunda parte da nossa tríade. E é por isso que a nossa missão é andar ao lado. E quando eu falo de andar ao lado, eu me lembro de um jugo. Vocês sabem o que é jugo? Me dê aqui. Eu não sou muito bom em artesanato, não. Eu não vou dizer que pastor Gabriel e pastora Carla disse que parecia um bigode, não, tá? Mas botem a criatividade de crente para funcionar. Isso aqui é um jugo. Isso aqui é usado para você botar 2 animais para puxar uma carroça, para trabalhar. Cada um bota a cabecinha aqui e eles começam a trabalhar juntos. Pegando na nossa trilha, andando ao lado, um do lado do outro. Isso é bom, porque aí é com Emmanuel, na física, essa junção aqui, bem atrelada, essa vai potencializar a força desses 2 animais. Mas isso pode ser um problema, porque e se um quiser para um lado e o outro quiser ir para o outro? O que tiver mais força vai levar. E falando em trabalho, e se um quiser trabalhar, o outro tiver com preguiça? Em vez de somar a força, um vai se esforçar mais do que o outro. Andar ao lado não é fácil. Vou deixar nosso jugo aqui. Andar ao lado não é fácil. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Com quem você está compartilhando o seu jugo? Quem está
andando ao seu lado? Quem é que está lhe dando a direção? Porque o mundo, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar, é mais forte do que você. Então, se você botar uma companhia do mundo para dividir esse jugo com você, mais cedo ou mais tarde, ela vai lhe levar para o mundo. Cuidado com quem você está dividindo o seu jugo. Caminhar ao lado pode levar para várias direções. Para o lado bom, para o lado ruim. Quem está do seu lado do jugo, será que não está lhe levando a você caminhar pelos caminhos que não deviam caminhar? Será que, por outro lado, ao invés de você estar fazendo menos força, você está fazendo mais força porque tem um peso do seu lado? Como? Mas eu estou querendo caminhar, mas eu estou sem forças. Mas eu tenho que evangelizar o mundo, e essas pessoas, eu vou ter que levar elas, eu vou ter que fazer isso. Como eu vou fazer isso? Como eu vou conseguir ter forças para levar esse jugo? Hoje nós vamos acabar com isso. Porque basta que a gente caminhe ao lado de quem quer nos manter no caminho. Andar ao lado de quem vai dividir o peso com você, de quem multiplica as forças com você. E quem será esse companheiro para se andar ao lado? Quem? Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só Jesus vai fazer o seu jugo leve. Só Jesus pode lhe conduzir pelo caminho certo. Só Jesus vai levar o peso dos seus problemas para você. E aí, como a nossa cultura é servir por amor, nós passaremos a ser imitadores de Cristo. E a igreja de Jesus lhe prepara, ela anda com você ao lado, ela coloca Jesus para carregar o jugo com você, mas ao mesmo tempo, ela lhe prepara para que você leve com as pessoas o jugo e você seja essa direção para que as pessoas andem no caminho. Jesus disse que a gente faria coisas como Ele. Jesus quer que nós sejamos Ele para salvar o mundo. O jugo, a gente pode fazer o peso do mundo ficar leve para algumas pessoas, se nós tomarmos esse jugo e nós dermos a direção que a igreja de Jesus quer. Nós podemos ser o alívio das dores que o mundo vem sofrendo.
Quando você se tornar um imitador de Cristo, um servo, você está pronto para ajudar as pessoas a suportar as dores do mundo. Você vai ser a pessoa certa para se andar ao lado. É preciso que o mundo saiba que a gente é a pessoa certa para se andar ao lado. É preciso que o mundo nos veja assim. A gente falava muito daquele, antigamente, a imagem do crente era o senhorzinho da Assembleia com um ternozinho surrado e uma Bíblia de lado, passando no domingo pela rua, enquanto você estava saindo para tomar cachaça, ele passava e você dizia, lá vai um crente. Não é que o crente seja só esse estereótipo, mas a gente precisa aparecer, a gente precisa fazer com as meninas lá do colégio. Elas vão ser conhecidas no colégio como as duas crentes. A gente precisa ser conhecido no mundo como crente, para que as pessoas nos chamem para carregar o jugo com elas. O louvor pode vir vindo. É preciso que quando a gente está doente, que a gente precisa ir para um hospital, o hospital tem a plaquinha lá, hospital, a gente sabe onde é o hospital. Você não vai bater na casa de alguém e vai dizer, aqui é um hospital. O mundo tem que saber que a gente é a igreja, para que eles venham até nós para se socorrer. Como é que a gente vai chegar? Como é que as pessoas vão chegar na gente se elas não sabem, se a gente se esconde, se a gente não serve, se a gente não mostra que o caminho da gente é o caminho certo? É preciso aparecer, botar a cabeça de fora. O mundo está com um jugo pesado nas costas e a gente pode ser esse agente que vai fazer esse jugo ser cada vez mais leve. O que eu desejo para cada um de nós é o mesmo que desejou o apóstolo Paulo à igreja de Filipos, em Filipenses, capítulo 2, versos 5 e 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos louvar o Senhor.